uma aula do que eu sei aqui. Seguinte, algumas coisas eu já te adiantei. Tá vendo aí? Tô vendo, sim. Tá. Isso aqui é um artigo, cara, que ele explica o que a RedCam é, tá? Basicamente, cara, aqui tá bem técnico, tá? Daí você vê se faz sentido você ir tão a fundo esse cara aqui ou não, o teu entendimento aqui. Mas assim, vou passar no doc do projeto esses detalhes, tá? Só minha esposa tá telefone. Beleza. A gente quer o seguinte, cara, então a gente tem hoje, o que a gente tem hoje em termos de equipamento nos nossos veículos, tá? A gente tem dentro da própria, a gente tem uma página aqui de hardware, esse cara aqui, ó. Já viu isso aqui? Não. Deixa eu te passar aqui. Tô passando aqui no chat do... Esses aqui são os equipamentos que a gente utiliza hoje, tá? Precisa de acesso para entrar aqui nesse catálogo ou ele é aberto? Não, esse é aberto. Tá, É aberto. beleza. Te passei o link aqui no chat aqui. Tá, Podendo para aí, tô vendo aqui. tá? O que tem aqui, Will? A gente tem tudo começou. O básico do que a gente faz hoje é isso aqui, cara. Telemetria, tá? O que é telemetria? Telemetria é um equipamento que é instalado dentro do veículo. Então, tem vários modelos hoje, né? VL03, FNV, Sim. 910, todos esses caras aqui. A gente tem da DIMI, tem da Teltônica, que são os fornecedores, beleza? Esses caras aqui de baixo, o que eles basicamente são? São um rastreador, tá? Que fica lá ligado na fiação do veículo. Tem uma instalação que é um pouquinho invasiva. E ele tem um GPS nesse cara. Normalmente tem um acelerômetro, tá? E ele também tem... Ele interpreta alguns sinais do veículo, do tipo, tá ligado, não tá ligado, tá? Tudo do que a gente interpreta hoje vem desses caras aqui, da forma mais básica e da mais avançada quando a gente envolve câmera junto. O que é videotelemetria? É um cara desse mais câmera, tá? Beleza? Beleza. Tá? Então, através desses caras, a gente pega lá onde o cara tá, posição, coordenadas, a gente pega a velocidade, então via GPS, igual o teu celular, quando você está com ele no carro, se você abrir o Waze, ele tem lá a velocidade corrente, isso ele pega por GPS, por diferença de posição geográfica em relação ao tempo, né, aquelas fórmulas de física lá que a gente viu no colégio. E ele tem algumas limitações, tá, cara? Então, assim, ele não recebe tanta informação do veículo, ele recebe mais as informações com base na posição. Quando a gente passa para a câmera, a gente já começa a adicionar mais conteúdo. Então, a gente consegue ver o que está acontecendo fora do carro, o que está acontecendo o que está dentro do carro. O que a gente olha dentro do carro? Motorista. Está bocejando, não está? Está olhando para o lado? Bom, no volante a gente nem checa hoje, mas assim, quem é o motorista, que a gente está tentando fazer reconhecimento facial, mas muito baseado na imagem. Então, a gente processa aquela imagem e chega a algumas conclusões. A câmera de fora já tem algumas coisinhas melhores, né? Dá para ver a distância do veículo da frente, dá para a gente saber se ele está tocando de faixa, dá para saber mais algumas coisas, mas também base de interpretação de vídeo, tá? Então, esse cara aqui é um tipo de telemetria muito voltado, então, a GPS e vídeo, tá? Beleza? E o que acontece, cara? Quando a gente vai falar de RedCam, cara, é um padrão que foi criado pela indústria automotiva, cara, que é o CAN bus, na verdade, né? Quando você procura em inglês aí, é o bus, que é o Controller Area Network. É um protocolo, cara, que roda dentro do carro e faz com que você conecte. A rede CAN já é usada hoje pelas próprias centrais eletrônicas dos veículos para interpretar falhas, informações de... Então, por exemplo, quando você está com um problema elétrico, você leva numa auto elétrica, o cara conecta o notebook lá, ele está conectando na rede CAN para interpretar informações do veículo.
Então, esse cara aqui, ele já dá bastante, ele está conectado em todos os principais sensores dos veículos. Isso em geral, cara, para veículo pequeno, de pequeno porte, grande porte, caminhões, aquelas máquinas tipo escavadeira. Então, esse aqui é um padrão da indústria que foi criado para que a gente, para que seja possível interpretar informações de dispositivos numa linguagem comum, tá ligado? Então, por exemplo, para que uma oficina mecânica independente do carro que chegue lá, ele consiga conectar o notebook e fazer essa leitura, não ter que ter um equipamento da Ford, um da GM e tal, tudo mais. Então, esse padrão, ele serve para isso. Cara, esse cara aqui é gigantesco. Então, assim, se a gente olhar em termos de documentação, tem algumas aqui, depois eu te passo aqui. Esse cara aqui é com acesso. Então, por exemplo, cara, eu te mostrar uma coisa do que esse cara aqui faz. Ó, então, por exemplo, o que dá para ler de uma rede CAN? Informações de velocidade, aqui já é as interpretações. Rubens, a Redcam, ele é uma marca ou é um modelo? Não, é um padrão é um padrão. É um padrão. Mas Tá. aí a Redcam que a gente vai usar de alguma marca? Aí tem diferença ou não? Vai. Daí tem equipamentos que conectam na rede CAN, beleza? Entendi. Existem marcas como... A gente já sabe qual que vai utilizar? Já. Você consegue me passar depois também? Consigo. Então, os principais fornecedores que a gente vai estar olhando aqui deixa eu ver aqui, o Velox 08, qual que é mesmo? Across Telematics. Tá? Então, assim, ó, JMac, fornecedor tipo startup brasileiro, os caras que são ágeis, rápidos, mas ainda são pequenos. Esse aqui é um deles, tá? Então, eles têm lá os seus equipamentinhos de leitura de rede CAN, beleza? Tá? Então, por exemplo, esse JR12 aqui é um deles. Aí a gente tem da Teltônica. Então, a Teltônica, a gente já utiliza a telemetria da Teltônica. Esse é um dos principais equipamentos que a gente utiliza hoje em dia. E aí, cara, esse FMC 150, ele é CAN também, tá? Então, tipo, tem equipamento da Teltônica. E também tem dessa empresa aqui, que é a Acros Telematics, que aí eles têm o melhor equipamento do que está na nossa mão hoje. Esse aqui são os caras... Esse aqui, ó, esse Velox 08. Esse aqui é o topo da gama aí, tá? Então, tipo assim, a gente... Inclusive, um dos clientes com quem a gente acertou de fazer piloto, que já usam o Infleet e querem que a gente entre na rede CAN, vão usar esse cara aqui, tá? Cada equipamento aqui tem umas vantagens e tal entre eles, tá, Will? Então, tipo assim, ler rede CAN é uma coisa. Agora, o que faz com o dado da rede CAN, como é que entrega isso para a gente e tal, muda de fornecedor para fornecedor, beleza? Esse cara aqui, por exemplo, tem Wi-Fi, tá? Então, essa informação aqui da Wi-Fi, cara, isso aqui é um puta diferencial para esse cara. O equipamento desse aqui é uns R$1.000, é o mais caro de todos. Qual que é a vantagem do Wi-Fi? Então, por exemplo, na obra que eu fui lá, tem uma máquina que é uma escavadeira que fica destruindo morro e tal, ela fica o dia inteiro no lugar lá, cara. Se aquele lugar não tem sinal de celular, não manda informação nenhuma de rede CAN pra gente. O que eles fazem? Eles chegam com uma caminhonete do lado ali com um Starlink, quando passa do lado, dá o sinal de Wi-Fi para a máquina pega e despacha todos os pacotes pra gente, beleza? Então, tem uma questão de hardware aí. Então, tem que ter um hardware conectado no equipamento que faça a leitura da rede CAN e mande isso para a nuvem, beleza? Onde que a gente vai entrar é justamente na parte de o que a gente faz com esses dados e como que isso vai conversar com a plataforma, beleza? Então, esse é o grande desafio aqui, tá? No plano que a gente fez do TRI, a gente quebrou esse cara aqui. Peraí que o meu vídeo desconectou, voltou. A gente quebrou esse cara aqui em duas frentes. Essa primeira que a gente vai olhar agora é o Basic Indicators, tá? E depois nós vamos olhar para o Advanced Indicators, tá? O que é o Basic Indicators? Basic Indicators é principalmente odômetro e orímetro, que é uma informação que hoje na plataforma
tá? Hoje, aqui dentro da plataforma, a gente já considera... Deixa eu ver se tem alguma coisa de abastecimento aqui. Não. Porque, assim, ó, tem uma coisa no veículo, Will, que é assim, o quanto que ele deslocou hoje, tá? Então, o veículo hoje deslocou 15 quilômetros. A outra é qual que era a posição do odômetro antes e a depois desse deslocamento. Então, o odômetro, que é aquela informação que você tem no painel do teu carro, é quanto que ele rodou desde o dia que ele começou a rodar e saiu da fábrica, tá? Então, ele registra o histórico todo de deslocamento no odômetro. E essa é a informação mais importante que tem nos veículos que se deslocam e nos que ficam parados é o orímetro. Nos de orímetro, eu ligo a máquina, como ele não precisa, o deslocamento não é tão importante quanto o fato de estar ligado, liguei a máquina e ele começa a girar lá, contando quantas horas ela está ligada. Essa informação é importante para saber o quanto que eu usei, o quanto que está próximo de manutenção. Então, o fornecedor já fala para você, o teu veículo, o teu carro lá, faça a tua troca de óleo a cada 10 mil quilômetros. Como é que você sabe que passou 10 mil desde a última? Porque você tem a posição do odômetro no dia que você fez a manutenção, beleza? Só que essas informações de odômetro e orímetro, a gente já trata na plataforma de um jeito meio que não é o melhor, tá? Então, por exemplo, eu peguei a base ruim aqui. Todas os abastecimentos e manutenções, quando eu lanço, deixa eu lançar um abastecimento aqui, ó. Quando eu lanço um abastecimento, eu tenho que pôr a informação do odômetro, tá? Só que a nossa telemetria atual não recebe o odômetro real, tá ligado? A gente precisa que o nosso usuário dê um input disso. No mínimo, que ele vá lá, deixa eu pegar aqui, se eu não me engano, no veículo, a gente consegue colocar aqui, ó, se deseja alterar o odômetro ou orímetro, clique aqui. O que eu posso fazer, cara? Eu posso instalar do jeito que é hoje. Eu instalo a plataforma, eu habilito a plataforma, registro meus veículos, cadastro todos eles, coloco lá os equipamentos de telemetria, e aí eu vou lá no odômetro do carro e vejo, ó, esse carro aqui está com 50 mil quilômetros. Aí eu venho aqui e informo, hoje, tal hora, estava com 50 mil. A partir daí, todo o incremento que vem via GPS, ele faz em cima dos 50 mil. Então, a gente fica emulando dentro da plataforma qual seria o odômetro correto. Sacou? Só que o número que está no painel é diferente do que a gente está emulando, porque a nossa emulação tem erro. Sacou? E do próprio veículo tem um errinho. Não é a cada metro que ele roda que ele considera um metro. Se eu for lá e trocar o tamanho do pneu, se aquilo ali desregular e tal, ele dá diferença. Então, a gente não tem exatamente o número do odômetro. A gente criou uma forma de inferir que o nosso odômetro é aquele. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente conectar na RedCam, a gente vai passar a receber um odômetro real. Essa questão de eu dar o input do odômetro já não vai mais ser necessário. Isso aqui muda de figura. O que acontece? Na hora que eu for lançar um abastecimento, com o meu odômetro rodando via RedCam, esse número aqui já vem pronto, cara. Eu não preciso mais lançar, tá ligado? E o fato de eu lançar hoje, tem cliente que a gente entra hoje lá, é um caos, cara. Os caras colocam que hoje é 15 mil, amanhã é 5 mil, tá? Então tá aberto a erros por lançamento. Então com o RedCam, cara, a gente passa a ter esse número oficial, beleza? Mas não vai ser de todo mundo, só de quem tiver RedCam rodando, tá? Então primeiro ponto, vai conviver com o restante, tá? Beleza? Então, esse é um ponto importante para o projeto. Então, a gente vai ter uma informação que vai vir do equipamento, que eu posso ter esse equipamento ou não, tá? Então, nós vamos ter diferentes níveis de cliente quanto à qualidade da informação de telemetria, sacou? Tá? E aí, qual que é o ponto? Então, o que a gente quer nessa primeira fase aqui, que é o RedCam Basic Indicators, que é o que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá? Esse cara aqui é o seguinte... No Basic Indicator, nós vamos olhar principalmente para como que o odômetro e o orímetro vêm para a plataforma e convive com o resto, tá? Então, como que isso vai funcionar no front? Como é que fica o lançamento? O cara que tiver RedCam, ele tem lançamento ou não tem? Entendeu? Como é que ele lida com esses cenários
dentro da... Como é que é a jornada hoje do lançamento desses dados e como é que ela passa a ser a partir do momento que a gente tenha a informação vindo da Redcam. Beleza? Tá? Então, esse é o Basic Indicators. Tá? Esse é o projeto que a gente começa hoje, que a gente tem 2 semanas para trabalhar nele. Tá? Então, aqui não vai dar para... Aqui não é uma hora ainda de ficar aprofundando muito estudo e tal, porque a gente já... Ele é escopo fechado. Escopo fechado, assim, em termos de... A gente sabe até onde vai, mas o caminho a gente não tem clareza ainda. Não sei se isso está claro para você, mas é tipo assim, é odômetro e orímetro, mas beleza. Como que a gente faz esse odômetro e orímetro em todas essas instâncias aqui, ele ser tratado via Redcam a partir dessa primeira entrega? Tá? Beleza? Como é que vai ser o produto em fleet com Redcam, pensando em odômetro e orímetro, quando a gente tiver ele entregue? Sacou? Beleza. Aí os outros não precisa pensar, né? Porque vai manter o que tá, né? Sim. Sem Redcam vai manter o que tá, não Vai precisa... manter o que tá. Ele só precisa, tipo, como é que fica... o cara ou vai ter um ou vai ter outro. Tá? Não vai ter os 2 cenários simultaneamente, mas como é que entra essa questão nova aí dentro do produto. Beleza? Beleza. Tá? Então, esse cara aqui é bem contido, a ideia é essa mesma, para que a gente tenha algo para mostrar para os clientes já, falando assim, pessoal, tá vendo aqui, ó, o odômetro já tá rodando legal. Tá? Qual que é a segunda etapa do projeto, segundo entregável? É o Advanced Indicators. Aqui que a coisa vai ficar legal, tá? Beleza? Aqui é uma coisa assim, ele também vai estar relativamente fechado, mas aqui é a hora que nós vamos começar a estudar esse cara mais a ponto de projetar qual vai ser o futuro da rede Canon Fleet, tá? Por que isso? O que vai vir aqui nesse Advanced Indicators? Aqui nós vamos olhar para coisas. Deixa eu pegar aqui. Essa documentação da Acros aqui, a Cross, ela é bem legal, assim, porque ele mostra tudo que vem de dados da Redcam. Tem uma página aqui, deixa eu ver se esse cara aqui... Tem um lugar aqui que ele mostra todas as informações que vêm do equipamento. Tchau. Que são todos Ó, dados de telemetria. Aqui tem um exemplo, ó. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Posição do acelerador, tá ligado? Então, tipo assim, o quanto que eu tô pisando no acelerador, ele grava. Orímetro, odômetro, rotação do motor, então conta giro, tá? Temperatura do motor, pressão do motor, nível do combustível, consumo do combustível acumulado, é tipo um odômetro de combustível. Então, desde o primeiro litro que você pôs dentro do teu tanque, ele vai consumindo, tipo assim, já consumi 1, 10, 20, ele vai elevando esse consumo. Velocidade quilômetros por hora, que é a que está no teu painel. Torque do motor, freio motor, estado do cruise control. Estou com o meu piloto automático ligado ou não? Claro que tem coisa aqui que depende do veículo, tá? Estado da embreagem. Estou pisado ou não estou? Então, eu consigo, por exemplo, saber se o cara está com o pé no acelerador e na embreagem ao mesmo tempo. Não pode, entendeu? Freio de estacionamento. Ou está se deslocando com o freio de estacionamento ligado ou não. Ou parou e deixou na marcha, em vez de puxar o freio de estacionamento. Freio de serviço, esse aqui já é coisa de equipamento. Cara, então assim, ele tem um monte de coisa, tá? Um monte, beleza? Então assim, perigoso de entrar aqui de não saber onde sair do outro lado, porque de tanta opção que tem. A gente já tem uma noção do que vai fazer. Inclusive, esse equipamento específico já nos dá uns indicadores aqui, tá? Esse aqui é um cara que vai ajudar a gente no projeto avançado. Então, por exemplo, a Infleet já tem controle de velocidade de evento por GPS. A gente vai poder fazer isso com dado de odômetro também, com dado de Redcam também. Tem um negócio aqui legal que é o seguinte, cara, velocidade na chuva. Então, pela Redcam, dá para saber se o limpador de para-brisa tá ligado. Se tá ligado, a partir de um certo tempo, porque tá chovendo. Sacou? Como o negócio começa a ficar aqui vai ser bem legal de lidar com os caras aqui.
Não sei se você... Eu tenho tesão com essas coisas aqui. Tipo, eu gosto, cara. Não sei quanto que você é com relação a isso, assim, mas assim, acho que isso aqui vai dar uma capacidade para a gente de interpretar dados de veículo e trazer informações que agreguem valor para a gestão das frotas, tá? Beleza? Eu vou passar alguns aqui que são os básicos, que inclusive no caso desse aqui eles já estão trazendo pronto, mas eles são os caras que a gente faz com já uma interpretação avançada dos dados, tá? Então, por exemplo, todo veículo tem uma questão que é o uso econômico dele. Então, quanto mais eu piso no acelerador, mais o giro sobe, e só que quanto mais eu piso no acelerador, mais abre dentro do motor o bico para fazer injeção de combustível. Então, quanto mais eu piso no acelerador, mais combustível tem no motor. Então, eu vou fazer o mesmo deslocamento com mais combustível, que é antieconômico. Então, aqui, por exemplo, na própria Across, ele tem aqui já umas definições de qual que é a faixa econômica, o super econômico. Então, ele tem um econômico antes, o super e o econômico depois. Depois ele já começa a entrar numa faixa que a economia não é boa. Então, a gente vai poder, por exemplo, trazer dados da RedCam para indicar se o motorista está usando a máquina de uma maneira econômica. Beleza? E aí essa informação vai ter que ir para a front, vai ter que ir para a identificação de comportamento de motorista, talvez no ranking, entendeu? Talvez um indicador específico relacionado à economia, aí que nós vamos ter que criar essas coisas, beleza? Outra coisa, motor ocioso, o que significa isso? O cara tá com o motor ligado e o veículo não está se deslocando. Pô, se eu tô com o motor ligado é para eu andar. Se eu tô parado, tem que desligar, tá? Então, por exemplo, aqui é uma grandeza também que indica, pô, se o cara está muito tempo com o veículo parado, ele está queimando combustível sem sair do lugar. Isso aqui é um comportamento... Então, tem cara que é motorista usando o carro da empresa, que tipo, cara, esse motorista desse combustível não sei o que pago, se lasca, eu vou deixar parado. Então, a gente começa a olhar isso daqui. Excesso de embreagem. Então, quanto tempo o cara fica com a embreagem pressionada, tá ligado? Então, tipo, esse cara aqui já nos dá essa Across aqui, ele já tá dizendo como fazer essas coisas. E, por exemplo, ele tem até configurações aqui, ó. Então, evento de motor ocioso, ele põe aqui, ó, velocidade de operação mínima, acima dessa velocidade não é gerado. Então, até 5 por hora é evento ocioso. Até 5 por hora aqui ele configura em segundos, né? Então, são 5 minutos que ele põe aqui 600 segundos. Excesso de embreagem. Tempo máximo permitido em segundos com o pé preso na embreagem. 40. Porque quando você pisa na embreagem, ele desgasta o disco. Então, tipo, isso aqui também é informação mecânica importante. Temperatura alta. Vamos gerar algum evento quando a temperatura passar de 100 graus do líquido de arrefecimento, por exemplo, tá? E tem um cara aqui, aceleração, freagem brusca, que é uma coisa que a gente tem também dentro da telemetria, curva brusca. Aqui eles podem pegar por acelerômetro ou então pelo velocímetro. Tem um cara aqui, cadê? Acho que eu passei ele. Aqui, um negócio que é tipo banguela. Entendeu? O que é banguela? O meu veículo está numa posição que está em descida, tá andando e o cara tá com a marcha desengatada. Sim. Tá ligado? Isso é um comportamento que causa mais consumo de combustível, tá? Então, assim, são essas informações que a gente vai dizer para a técnica o que eles vão ter que trazer do equipamento para chegar no indicador X que nós vamos colocar lá no Advanced Indicators, nessa fase, sacou? Esse indicator seria tipo um dashboard, mais ou menos, né? Uma saída deles é dashboard, pode ser. É uma opção, tá? Tem que ter uma maneira visual de indicar comportamentos que... Então, o que nós vamos dizer para... Não, eu entendi, precisa sim. ajudar. Eu entendi. A gente precisa ajudar o cliente a identificar que o motorista está agindo de uma maneira antieconômica e a hora que ele for investigar isso, a gente dá os detalhes para ele, para explicar o porquê. Entendeu? Sim. Tá? Então, tipo assim, a gente tem que, de alguma forma, construir uma maneira de indicar. E tem 2 tipos de comportamento que o cliente não quer, tá? Dos que a gente está olhando agora, tá? A gente não está olhando... Isso aqui é um mundo, tá? Isso aqui, por exemplo, sabe aqueles caminhão com caçamba que levanta? Como é que é o nome daquilo? Não é caçamba.
Mas tudo bem, aqueles que levantam a caçamba, tipo, o cara tá carregado de pedra, Sim. levanta. Então a Redcam sabe se a caçamba tá levantada ou baixada. Então eu não posso me deslocar com a caçamba levantada, porque o caminhão ele perde equilíbrio. Então aí quando a gente entra nesse nível de empresa, os caras têm até regras sobre isso, e aí nós vamos começar a trabalhar a Redcam. Então esse Redcam tá só começando, tá? No Advanced a gente nem vai olhar para isso ainda, a gente vai olhar para existe algum comportamento que tá, a gente vai olhar muito para custo, tá? Então assim, existe algum comportamento que está causando que está fazendo com que o uso, o equipamento gaste mais combustível do que precisava, um ponto. O outro existe algum comportamento que está comprometendo a manutenção do veículo, entendeu? Se o cara está fazendo algo que está fazendo que desgaste peça, está andando com muito torque, está andando, entendeu? Está pondo muita energia no veículo sem precisar, o veículo está em descida e o cara está acelerado, entendeu? Então aí a gente vai olhar para isso nessa fase aí, tá? Beleza, cara? Beleza. Tá? Então o primeiro ponto agora é odômetro, orímetro, bem direto, depois a gente olha para esse cara. Como você já vai estar estudando, já vai registrando, puxando coisa para olhar no Advanced e tal, beleza? Tá? Eu já vou trazer um doc aqui sobre isso, aqui sobre o que é o projeto, então ele vai para os dois, tá? Esse eu vou estar diretão com você aqui, porque esse cara aqui as entregas do TRI Redcam, sendo algo que a gente consiga vender no fim do TRI, e a outra é a parte de multas lá, tá? Então esse cara aqui vai ser um diferencial importante aqui para a Infleet. Tá bom? Beleza. Tá? Então, daí, cara, se tiver de dúvida e tal, eu vou... esse primeiro, vamos trabalhar no primeiro de maneira bem restrita aqui para a gente ter um entregável para a engenharia, para já orientar o trabalho deles lá, para que depois a gente ganhe tempo para olhar no Advanced com forma mais de acordo com pesquisa, com tudo que a gente faz normalmente, tá? Essa primeira etapa é um daqueles de baixa complexidade, beleza? Acho que até média, na verdade, não é nem baixa. Esse cara é um de média complexidade, o outro vai ser de alta, né? Porque o outro é produto novo, coisa nova, que a gente nunca viu antes. Beleza. Tá bom? Mais alguma dúvida? Alguma coisa que você queira saber? Não, qualquer coisa eu te pingo aí se tiver dúvidas, beleza? Eu vou fazer o seguinte já, cara. Eu fiz uma pasta aqui nos meus favoritos, com alguns caras que eu vou te passar. Eu não sei o quanto que você vai querer ler dessas documentações técnicas, tá, cara? Eu leio tudo. Mas acho que pro teu trabalho não é tão necessário. Eu vou pôr no doc lá, cara, uma parte só de links lá, tá? Beleza. Daí Beleza. eu coloco tudo, tá? Até tem um cara aqui, por exemplo, esse da Acros aqui, tem que entrar aqui com login e senha. Não, beleza.